Fala pessoal, boa tarde para todo mundo. Vamos entrando ao vivo neste exato momento. Pronto. E aí, gente, tudo bem com vocês? Vamos aguardar um pouquinho para o pessoal ir entrando, para o pessoal ir chegando aqui. Dando uns minutinhos para todo mundo ir se aconchegando aqui na nossa live. Pronto. Tava com alguns erros aqui, porque o meu celular tá carregando aqui. Mas agora eu acho que deu tudo certo. Tudo bem, gente? E aí, como é que vocês estão? Pessoal, quero dar as boas-vindas para todo mundo agora, que nós estamos começando o nosso Chá das 5, o nosso programa de perguntas e respostas aqui do Instagram, onde a gente tem o foco de trabalhar sobre saúde e espiritualidade através das plantas medicinais com foco nas ervas, né? Boa tarde para Beth, para Cadja Boaventura, para o Flávio Robson, para Gonçalves Márcia Gonçalves, para Regi, a Regi, eu acho que deve ser Regiane, é isso? Boa tarde para todo mundo, gente. Bom, então, como eu estava falando para vocês, esse nosso programa tem esse objetivo de nós trabalharmos sobre saúde e espiritualidade aqui no meu canal do Instagram, canal do YouTube também, que depois essa live vai ficar disponível lá no canal do YouTube para quem quiser assistir a gravação, vai estar disponível lá. Quem chegou depois, quem perdeu, quem não conseguiu assistir ela toda, tá? Porque aqui no nosso Instagram ela fica disponível só por umas 24 horas e depois ela sai do ar. Não, minto, na verdade não. Agora ela fica disponível no IGTV. E também lá no canal do YouTube depois para quem quiser assistir, tá bom? Então, esse programa aqui que nós fazemos, como vocês sabem já, quem já está acostumado, eu convido as pessoas que querem me fazer alguma pergunta para que nós possamos entrar ao vivo e você me falar a sua dúvida, mas é ao vivo, é por vídeo. Eu sempre digo, eu não vou responder as perguntas que estiverem aqui nos comentários. Eu só vou responder as dúvidas de quem entrar ao vivo por vídeo comigo e a gente fazer um bate-papo legal aqui, tá bom? Obrigado. Então, é mais ou menos isso. Daqui a pouquinho eu já vou abrir para perguntas e respostas, tá bom? Então, se você tem uma dúvida sobre saúde ou espiritualidade, com foco em plantas principalmente, você vai poder me fazer uma pergunta daqui a pouco. Então já segura aí o teu lugarzinho, já deixa o teu comentário dizendo que você quer fazer uma pergunta para que eu saiba quem são as pessoas que querem entrar ao vivo aqui comigo hoje, tá bom? Bom, gente, olha só, deixa eu só baixar um pouquinho a minha câmera aqui. Eu tô achando ela muito alta, eu tô olhando muito para cima. Aí, agora vai ficar bom. Pronto. Aí. Gente, é o seguinte. Antes de eu abrir para vocês colocarem as suas perguntas, eu quero dar uma dica para vocês muito legal hoje, tá bom? Muita gente viu algumas fotos que eu postei sobre a espada de Santa Catarina ou espada de Santa Bárbara, também chamada de espada de Ançã. E eu comentei num story, já em outras aulas que eu já dei lá no YouTube, que ela é uma erva de limpeza vibracional e de proteção energética para a nossa casa. Que ela tem uma ação semelhante, não é igual à espada de São Jorge, tá bem? Então, a gente precisa ter esse esclarecimento. E muitas pessoas começaram a me mandar, desde então eu recebo eventualmente perguntas de pessoas falando assim: Matheus, existem outras plantas que podem trabalhar a proteção da minha casa, que trabalham a limpeza energética do meu lar? E a resposta é sim, existem muitas ervas. E eu poderia citar muitas, como eu já citei em outros vídeos também, que eu já tenho um vídeo falando da utilização do eucalipto. O poder oculto do eucalipto, gente, quando você faz uma defumação com eucalipto, um banho com eucalipto, ele tem a função de fechar portais negativos que nós mesmos abrimos muitas vezes por conta das nossas formas pensamento e forma sentimento.
Então, é muito interessante a gente ter isso em mente, que existem muitas ervas que vão trazer essa proteção, essa blindagem energética para dentro da nossa casa. O eucalipto é uma delas, a espada de Santa Bárbara é outra, a espada de São Jorge é outra, assim como nós temos a quebra-demanda, nós temos as pimenteiras, nós temos a cebola, nós temos o alho, nós temos a arruda, nós temos o guiné, nós temos muitas plantas que têm essa função vibracional de trazer a limpeza para dentro da nossa casa. E aí entra aquelas outras ervas que fazem uma limpeza um pouco mais sutil, mas que são consideradas também ervas de limpeza e também ao mesmo tempo ervas equilibradoras da energia vital, que vão fazer aquele alinhamento do processo vital da nossa casa. Nós teríamos, por exemplo, plantas que vão fazer essa dupla função. Nós temos a arruda, arruda não, tô doido. Nós temos a mirra. Alguém já usou mirra? A resina da mirra, você faz uma defumação com ela, você vai fazer uma limpeza leve da tua casa e ainda trazer o equilíbrio vibracional do teu lar. Olha só que interessante isso, né? Uma planta que você vai utilizar ela com duas funções diferentes para alinhar a vibração do teu lar. Quando está muito carregado, você sente que a energia da tua casa está pesada, né? Então, antes que eu abra para perguntas aqui de vocês, eu só quero dar mais uma dica aqui. Muitas pessoas começaram a me perguntar: Matheus, eu uso plantas, eu faço defumações, eu faço banhos na minha casa, eu utilizo as ervas como tu já vem ensinando e estou tendo resultados fantásticos, tá bom? Inclusive tenho terapeutas, alunos do Alinhamento com Ervas, que é o meu curso online, os terapeutas que aplicam esse conhecimento nos seus escritórios. Quando você tem um espaço, uma loja, um comércio que entra muitas pessoas, que tem uma circulação ali grande de pessoas, você precisa trabalhar a energia daquele local. Porque muitas vezes acaba tendo uma sobrecarga vibracional e trava até mesmo o fluxo da prosperidade e da abundância daquele estabelecimento ali, tá? Então você tem que buscar formas de purificar, de alinhar, equilibrar, limpar a energia desse ambiente para que ele esteja harmônico para receber novos clientes e aumente o potencial atrator do teu negócio também. Fica uma dica aí para vocês, tá? Mas as pessoas geralmente perguntam assim: Matheus, eu posso trabalhar com a força das pedras, dos cristais, juntamente com as plantas? Gente, com toda a certeza, sem sombra de dúvidas, você pode e deve trabalhar tudo o que você for fazer juntamente com os cristais, desde que você tenha esse conhecimento, tá bom? Primeiro, você tem que ter o conhecimento adequado de plantas para não fazer besteira, porque tem muita gente que está fazendo besteira, que está fazendo as coisas de qualquer jeito. E se você faz as coisas de qualquer jeito, o resultado que você vai ter vai ser de qualquer jeito, tá? Então as pessoas, por exemplo, eu ouvi falar que determinada planta ela é boa para a imunidade, só que as pessoas estão usando da forma errada, não estão fazendo uso como deveria, não estão preparando os seus produtos de plantas como deveria de forma correta. Eu fiz o banho de determinada erva e não deu certo, porque você não soube preparar isso do início ao fim. E, gente, o que eu venho há mais de 2 anos fazendo aqui nas redes sociais é ensinando isso para as pessoas. Como você deve preparar um banho, uma defumação, um patuá, uma mandala, uma cama de cura, fazer um bate-folhas, como que você deve fazer uma tintura. Eu ensino como você deve fazer um chá de forma correta. Matheus, fazer chá, que coisa mais simples. Não é simples, gente. Eu garanto para vocês que mais da metade das pessoas que estão ao vivo aqui comigo agora não sabem fazer um chá da forma correta. Matheus, como assim não sabe fazer um chá? Não sabe. Você sabe quais as plantas que você vai fazer por infusão? Você sabe qual planta você faz por decocção? Você sabe qual planta você deve fazer por maceração? Você sabe qual planta você consome ela crua? Então, as pessoas não têm esse conhecimento e estão aplicando de qualquer jeito. E, gente, eu tenho muito vídeo já ensinando a fazer tudo isso de graça. Aí as pessoas falam, mas tu só quer vender o curso e o teu curso... É claro, essa é a minha profissão. Eu trabalho com isso, eu sobrevivo disso. O meu curso Alinhamento com Ervas é um complemento de tudo isso que eu trago para vocês aqui de graça.
Lá tem todo o passo a passo, tudo organizado, você vai poder ver, rever, vai poder tirar todas as suas dúvidas comigo, com a minha equipe, com os outros alunos também, fazer parte de uma comunidade de pessoas. Você vai ter todas as informações muito mais bem detalhadas dentro do curso. Mas aqui, gente, tem muita coisa. Então a pessoa manda assim para mim: ah, Matheus, mas eu não sei fazer tintura. Eu não posso fazer esse gel medicinal, essa pomada que tu tá falando nessa postagem, porque eu não sei fazer tintura. Tudo bem, mas você buscou como é que faz a tintura lá no YouTube? Tá lá o vídeo. Tem lá pronto o vídeo para você, como você faz. Quais são os ingredientes que você precisa, os materiais, como faz, como não faz, o que deve fazer, o que não deve fazer. Tá tudo de graça, gente, tá bom? Então aproveitem isso que eu tô dando de presente para vocês, tá certo? A Jane comentou: estou adorando o seu curso, sou sua aluna, verdade, vale a pena. Gratidão, Jane, fico muito feliz que você esteja gostando. E ó, você nem sabe o que tem por vir ainda, tem muita coisa. Tem muita coisa, você tá só no começo do curso, tá bom? Gente, antes de eu abrir para perguntas, é o seguinte, continuando. Cristais, posso utilizar cristais juntamente com ervas? Pode, com toda certeza, e eu utilizo muito a força dos cristais, das pedras, em todos os trabalhos que eu faço com plantas. Seja uma limpeza, seja um firmamento, seja um trabalho para abertura de prosperidade dentro da casa, seja um trabalho para trazer alegria para dentro da minha casa, trazer a união, a compaixão, o amor, a paz dentro do lar, seja para trazer a abundância para dentro da nossa casa, eu trabalho muito com a força dos cristais. E eu tenho aqui para vocês, não sei se todos conhecem, tem alguém aqui que conhece essa pedra? Eu ia falar essa planta. Gente, tem alguém que conhece essa pedra aqui? Vamos ver quem vai ser a primeira pessoa que vai acertar? Vamos ver quem vai acertar? Vou aguardar os comentários. Aqui, outra. Aqui, outra. A Beth falou que não. A Raquel disse que sim, mas não falou o nome. A Jane acertou e a Cida acertaram junto. Turmalina negra. Gente, a turmalina negra, ela é uma pedra simplesmente poderosíssima que eu recomendaria que todas as pessoas tivessem em casa. E é uma coisa muito curiosa falar sobre pedras, porque acaba acontecendo a mesma coisa do que as plantas, né? Você vai até a casa de uma pessoa e você olha lá, nossa, que bonito, você tem um vaso de espada de São Jorge, espada de Ançã, um vasinho de quebra-demanda. Só que um detalhe muito importante. A pessoa não fez a ativação daquela erva. Ela não fez o processo de despertar da vibração para trazer aquilo que ela está buscando. Mais um erro que as pessoas cometem. E a mesma coisa acontece quando eu vou na casa das pessoas e vejo, nossa, que legal, a turmalina negra em cima da mesa. Você vê uma mesa de centro na sala, uma mesa de vidro cheio de pedras, tudo bonito, né? Nossa, muito bacana. Você vê jaspe, você vê citrino, olho de tigre, cianita azul, você vê um monte, né? Quartzo verde, você vê um monte de pedras na mesa da pessoa. Quando eu olho aquilo, eu sinto logo de cara, por fazer uma conexão com as pedras, que aquelas pedras elas não passaram nunca por um processo de limpeza. Nunca. Elas nunca foram ativadas. E aí eu pergunto, a pessoa confirma isso que eu falei para ela. Por que isso acontece? Porque as pessoas acham que vão comprar uma pedra e você vai botar ela lá em cima do centro da mesa e tá tudo certo. Ela vai funcionar e vai fazer o que ela tem que fazer. Ai, que bonitinho. Falaram para mim que era muito bom. Eu comprei e botei aí. Gente, não tá certo dessa forma. Para que você consiga a função da turmalina negra ou de qualquer outra pedra, para que você consiga ter um bom aproveitamento dos seus banhos de ervas, você tem que fazer a ativação do poder oculto da planta. A ativação do poder oculto de um ônix. Tá? Então, pensem nisso. Vamos começar a ter o conhecimento.
Ah, Matheus, mas tu tá falando então que para ter esse conhecimento eu tenho que entrar no teu curso Alinhamento com Ervas? Não, gente, eu não tô falando isso. Quem quiser fazer parte do curso, quando eu abro as inscrições, você faz. Quem não quiser, tá tudo bem. Vou continuar sendo seu amigo também. O conhecimento que eu digo tá todo no meu canal do YouTube. Tem muita coisa. Pessoal, não é só aqui o Instagram, não é só o Facebook. O YouTube tem mais de... Eu acho que já deve ter chegado a 400 vídeos quase. 300 e poucos vídeos. Eu quero saber quem aqui que está ao vivo já assistiu todos aqueles vídeos lá. É muito material, gente. É muita informação rica. E que as pessoas não estão aproveitando isso como deveria. Tá bom? Então, esse xixizinho aqui, não quero que vocês vejam dessa forma. Mas pensem que tem muita informação aqui. A gente precisa deixar a preguiça um pouquinho de lado e ir procurar também. Tá bom? Olha só, eu falei sobre cristais porque eu queria falar justamente que a turmalina é uma opção de limpeza e de proteção fantástica para a tua casa. Fantástica mesmo. Você pode usar ela nos 4 cantos da tua casa, de muitas formas diferentes, com outras pedras ainda junto com ela, tá? E é assim, ó. Eu estava falando agora sobre esse assunto e eu pensei que talvez na live de quinta-feira no YouTube eu posso falar justamente sobre o uso das pedras juntamente com as ervas medicinais. O que vocês acham disso? Coloquem nos comentários aqui para mim, por favor, quem gostou desse tema, para que eu fale disso na quinta-feira na nossa live do YouTube, porque daí eu tenho muito mais tempo para falar. Eu tenho que abrir para vocês me fazerem perguntas ao vivo. Não é o propósito dessa live agora, não é falar sobre um tema específico, e sim entrar aqui e entrar ao vivo com as pessoas e responder dúvidas, tá? Então coloque nos comentários quem gostou desse assunto, porque aí eu vou pensar se eu falo sobre esse tema na quinta-feira lá no canal do YouTube, tá bom? Então a minha sugestão para quinta-feira é falar sobre pedras e cristais juntamente com ervas, no aspecto de limpeza, de proteção, ou começar apenas uma introdução nesse assunto para depois a gente puxar outras linhas diferentes de atuação. Quem gostou dessa sugestão, coloca aí nos comentários. O pessoal já falou que eu gostei, a Beth gostou, achou ótimo, a Suzete gostou, a Sônia gostou também. Então tá, então eu acho que quinta-feira no YouTube eu vou falar sobre esse assunto. Então já se preparem que quinta-feira, 7 da noite, eu vou entrar ao vivo pra gente conversar sobre isso, tá? Pessoal, olha só. Então tá, chega de enrolação. Agora é o seguinte. Eu vou abrir agora para que vocês possam me fazer perguntas. Porque assim, ó, tem muitas pessoas, tanto os meus alunos, quem não é aluno. Os alunos é o seguinte, já vou falar para os alunos aqui esse recado bem rápido. Alunos, vocês têm o grupo do Facebook, que é exclusivo para vocês para postar as dúvidas, tá bom? Então, às vezes as pessoas me mandam mensagem por aqui e eu demoro para responder. Gente, não é por mal, desculpem. Mas eu recebo muita mensagem todos os dias, muita mensagem mesmo. Então, se eu não respondi você, me desculpe. Mas agora é o momento de você fazer a tua pergunta e eu te dar mais atenção. Mais ou menos 20 a 30 minutos eu vou dar total atenção para você agora. Então, eu quero saber quem quer entrar ao vivo por vídeo aqui comigo e me fazer alguma pergunta sobre saúde e espiritualidade com o foco nas plantas. Se quiser trocar alguma ideia sobre pedras e eu conseguir te ajudar, eu vou conversar com você sobre isso também. Então coloca nos comentários quem quer entrar ao vivo comigo para me fazer uma pergunta. Coloca um eu quero aqui nos comentários que eu vou chamar você agora para a gente começar a nossa conversa de hoje do chá das 5 horas, tá bom? Vamos lá, tô no aguardo, estamos abertos para perguntas. Gente, aqui embaixo tem um coraçãozinho. Aqui onde é que está meu dedo, eu acho que aparece para vocês. Cliquem nesse coraçãozinho, porque assim o Instagram vai mostrar essa live para mais pessoas, tá bom? Tem um aviãozinho aqui também, em algum lugar aqui embaixo, uma flechinha. Clica nessa flechinha, nesse avião, que vai enviar para alguma pessoa que você gosta. Convida essa pessoa para fazer parte da live. Alguém que você acha que precise ter acesso a esse conhecimento, tá bom?
Então vamos responder a primeira pessoa, a Jane Cristina Amaral. Vamos lá, vamos convidar a Jane? Vou enviar o convite para a Jane agora, para ela entrar. Jane Amaral. A Jane. Oi, Matheus. Oi, Jane, tudo bom? Tudo bom? Oi, meu querido, eu tô adorando. Olha, não dá tempo de ver tanto vídeo seu. E aí, como é que você está? Ah, eu tô fazendo a limpeza primeiro, né? Tô na primeira ainda, mas tô Você bem. está no primeiro ciclo? Tô no primeiro Em ciclo. qual, em qual dia que você está? Eu já tô no 15º hoje, né? Ainda falta um pouco, Hoje é o 15º. ainda faltam uns diazinhos, né? Ah, Mas que legal. E como eu, você tem se sentido? eu tive. Assim, é normal, eu deixei uma pergunta lá, teve uma catarse, né? Parece que é Sim, normal, né? isso. E depois passou. Fica assim, um chororô, né? Vem mais mente, Mais mais coisa. sensível, né? Aí passou, É, graças a é normal porque a gente começa a abrir e trabalhar muitas emoções do passado. E a gente sabe que quando a gente vai lidar com a causa daquele problema, quando a gente vai se colocar de frente com aquilo, vai acontecer uma sensibilidade dos teus corpos sutis, né? Do teu mental, do teu emocional. Então a gente fica mais sensível naquele momento. É perfeitamente normal porque as memórias têm que ser abertas para serem limpas. Não tem como a gente fazer uma faxina na casa sem movimentar alguns móveis do local. A gente tem que fazer essa limpeza, né? Então agora, quando você entrar no segundo ciclo, que vai ser o de alinhamento, aí as coisas vão começar a se encaixar um pouco mais. Talvez você tenha catarses ainda, porque nós trabalhamos um processo bem intenso no segundo ciclo, mas eu diria que vai começar a ajustar mesmo no terceiro ciclo daí, tá bom? Não, estou fazendo direitinho. Então, a minha Ah, pergunta, perfeito. mas eu acho que eu deixei é que eu não sei qual daquele. Aonde que eu deixo a minha pergunta lá na plataforma, né? Do curso. Tá. Tem que ter na primeira página, na segunda, eu não sei onde deixar. Pode ser em qualquer Olha, página. não, a sua pergunta, vamos supor que você está na aula lá da Valeriana. Abaixo da aula da Valeriana, você vai deixar o comentário lá embaixo, Posso deixar em qualquer. tá? Em qualquer página, de acordo com aquele assunto que você está estudando, tá? Então, se você tem uma outra dúvida, aí você posta lá no grupo do Facebook dos alunos. Uhum. Então, a minha pergunta é o seguinte: Tá? eu deixei lá, mas eu vou fazer. Você falou assim que mexe também com a espiritualidade, as ervas, né? Ela Sim. limpa tudo, mexe com o corpo sutil, mexe com a espiritualidade, né? Uhum. Mexendo com isso tudo, mexe também assim, no setor de emagrecer, claro que mexe também com as doenças em geral, né? E aí você consegue assim que eu tenho uma briga com a balança, sabe? Tá. Então, eu nunca sei, eu já tomei até remédio para emagrecer quando eu era mais nova, quase morri, que esses remédios, né? Um tempo atrás, né? Sim. Uma Sim. certa. E aí eu queria saber se, através disso, eu vou saber, por a causa de eu estar, né, acima do peso, claro, menopausa, tudo tem uma causa, né? Eu estou entendendo, Uhum. né, que toda doença tem uma causa, né? Sim. E aí eu vou entender a causa de eu estar assim acima do peso, isso tem uma causa, tem. Então, vamos lá, vamos entender isso, tá? Se eu fosse aprofundar em cada ponto, a gente não sairia daqui hoje. Então eu vou tentar abrir para você a mente e aí você vai começar a refletir sobre tudo isso que eu vou falar para você agora. Eu vou trazer uma quantidade muito grande de informação para ti, tá? Você vai tentando absorver, depois você pode reassistir essa live depois também lá no YouTube daí, tá bom?
Bom, vamos começar justamente falando da parte energética. O que acaba acontecendo? Não, vamos começar de trás para frente, na verdade. A gente sabe que o emagrecimento, ele está ligado a muitos fatores diferentes, como eu disse para você. Um desses fatores é justamente o fator hormonal. Quando a mulher ela chega na menopausa, acontece um desequilíbrio dos seus hormônios, que isso pode começar a aumentar o acúmulo de gordura no seu organismo, tá? Assim como também os homens, vai passando os anos, ele vai ficando mais velho, o seu metabolismo já não funciona da mesma forma, e aí vai começando o acúmulo maior de gordura. Quando a mulher é jovem, o homem é jovem, o seu metabolismo funciona como se fosse a 100%. Claro que não é a 100%, mas era uma quantidade muito mais alta. Conforme o tempo vai passando, ele vai reduzindo. E a gente não consegue mais ter aquela perda de peso tão fácil como a gente tinha um dia. As coisas vão se tornando mais complicadas. Quando você era nova, outras pessoas também, a gente fecha a boca, começa a fazer uma caminhada e tudo vai para o lugar de novo, né? Mas conforme vai passando o tempo, o metabolismo ele vai reduzindo. Mas por que isso acontece? Isso acontece por uma série de fatores. Primeiro, porque o ciclo natural do ser humano, conforme a idade vai avançando, os seus hormônios vão desajustando um pouco, de acordo com a tua idade, com o avanço da idade. Mas muito a isso se aplica também por uma carência de nutrientes no nosso organismo, por uma falta de diversas vitaminas, por uma falta de diversos aminoácidos, diversos minerais também no nosso corpo. Então, por exemplo, muitas pessoas não dão atenção para a vitamina D, porque hoje, na verdade, a maioria dos profissionais da saúde, eles acham que vitamina é besteira, que vitamina não é necessário, que é bobagem. Tipo assim, vitamina você toma um complexo aí, mas isso não funciona para nada. É o que a maioria dos profissionais pensam. Quando você vai até um médico, por exemplo, e você solicita, doutor, eu queria fazer um exame de vitamina D, mas para que isso aí não tem necessidade para nada? É assim como muitos vêm se comportando. Quando, na verdade, a maioria dos estudos, eles já têm clareza de que a vitamina D, na verdade, só para lembrar, ela não é uma vitamina, ela é um hormônio. Ela é chamada de vitamina, mas ela é um hormônio do nosso corpo. Inclusive, um dos hormônios que controlam de 8 a 10% da expressão dos nossos genes, de como a sua genética vai se manifestar. E existem muitas pesquisas mostrando que pessoas que têm deficiência de vitamina D têm uma tendência a acumularem mais gordura no corpo. Então, no processo de emagrecimento, da dificuldade de perda de gordura, a falta de vitaminas no organismo também é um fator muito importante, que a gente precisa dar atenção. Então, o que seria o ideal dentro desse mundo todo? Seria você procurar um especialista, um médico, que tenha uma visão mais aberta e que vai solicitar uma série de exames de sangue para você, para ver como estão os seus níveis hormonais, para verificar vitaminas, verificar tudo isso e ver o que está faltando no seu organismo, tá? Então, essa parte fisiológica, ela é muito importante. E aí vai entrar uma coisa que ela é muito óbvia, que é a questão da alimentação no emagrecimento. Muitas pessoas dizem assim, Matheus, eu não consigo emagrecer porque eu não consigo fazer dieta. Eu não consigo seguir uma dieta. Sabe, já teve muito tempo na minha vida, eu acho que mais ou menos há uns 4, 5 anos atrás, que eu mantinha uma dieta muito restrita, onde eu ingeria uma baixa quantidade de carboidratos e uma alta quantidade de proteínas e gorduras, tá? Porque naquela época eu tinha outros objetivos na minha vida, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu pensava muito na questão estética. Então eu treinava muito, eu fazia muita musculação e eu cuidava muito da minha alimentação. Eu não comia nada de besteira e tudo mais. Só que na minha alimentação faltavam muito fibras. Eu não consumia quase fibras, eu não consumia quase os vegetais verdes, as folhas verdes escuras, que são ricas em fibras. E as fibras, elas vão auxiliar muito no processo de emagrecimento.
Então, às vezes, a pessoa ela fala assim, mas eu tenho uma alimentação regrada, eu não como nada, mas às vezes está faltando um ponto que vai fazer a diferença, tá? Aí você vê a pessoa, mas eu como um monte de fruta, de salada, mas a fruta em excesso pode ter um excesso de frutose no teu organismo. O açúcar da fruta pode ser ruim também. Principalmente as pessoas que tomam suco. Eu tomo só suco de frutas, eu sou natural. Não, você está até contribuindo para gerar um problema de fígado. Porque você está consumindo muito suco de fruta e a frutose pode te prejudicar em excesso também. Então existe um monte de macetes que a gente precisa prestar atenção aqui, tá? Agora, eu não gosto mais hoje, na consciência que eu tenho, de falar em dieta. Porque assim, você vai numa... Eu não vou generalizar de forma alguma, mas você vai na maioria dos profissionais, e ele vai puxar uma receita impressa de gaveta e vai falar para você, tá aqui, ó, coma isso e não coma aquele outro. Tá tudo pronto para todas as pessoas, é igual. Não existe mais, quase, são poucos os profissionais que vão montar um plano de dieta individualizado para você, de acordo com aquilo que você gosta de comer, o que você gosta de consumir. Então, hoje, no meu caso, eu gosto muito de falar mais em reeducação alimentar, onde você vai deixar de comer os produtos alimentícios e passar a comer comida de verdade, comida natural. Então, dessa forma, quando você tem uma vontade de comer uma porcaria, comer um chocolate, comer algo fora, você come sem uma sensação de punição. Porque quando você se pune, você começa, mas que droga, que porcaria, eu comi aquela pizza, aquele bolo, você começa a liberar hormônios como o cortisol, que vai causar um estresse em você e vai favorecer para o aumento da gordura também. Então, existem muitos pontos que a gente tem que buscar uma maior naturalidade na nossa alimentação. A reeducação alimentar, eu diria que é a chave primordial de tudo isso, tá? E aí a gente começa a perceber que também as nossas emoções contribuem muito no processo de emagrecimento. Uma pessoa que ela é muito ansiosa, que ela tem a síndrome do pensamento acelerado, ela pode ter grande dificuldade de emagrecer, porque ela está sempre em alerta, ela está sempre liberando cortisol e que isso vai aumentar a gordura no corpo dela. Esses hormônios vão causar um estresse no corpo dela e vai dificultar a queima da gordura. Vai, na verdade, contribuir para um mau funcionamento do metabolismo do corpo da pessoa. A capacidade dela de queimar gorduras vai ser comprometida por conta desse alto nível de estresse. E aí vem o processo inflamatório, que vai gerar os problemas intestinais, que vai gerar deficiência de vitaminas, de minerais e aminoácidos. Isso daí começando lá da alimentação agora, tá? Então veja bem, quando nós temos um desequilíbrio das nossas emoções, vamos colocar o seguinte, você tem uma ansiedade e um estresse muito grande. E você tem uma questão de falta de amor próprio que vai gerar um desequilíbrio no seu cardíaco. Como consequência, você está falando de um problema no plexo solar, que é o terceiro chakra, e do cardíaco, que é o quarto chakra. Esses dois chakras estando desalinhados, como consequência, é bem provável que o chakra umbilical, o segundo chakra, também sofra por conta do desequilíbrio dos outros. E o laríngeo também sofra por conta disso. O seu laríngeo estando em desequilíbrio, você vai interferir no bom funcionamento da tua tireoide. Dessa forma, você também acaba agravando ainda ou dificultando a perda de gordura. Quando você gera o desequilíbrio dos teus chakras, o teu sistema glandular, o teu sistema hormonal, entra em desequilíbrio. Porque cada chakra está conectado a uma glândula. Cada chakra está conectado a um órgão e a um tecido do nosso corpo. Existindo um desequilíbrio emocional, vai existir um desequilíbrio vibracional. E como consequência, vai refletir naquela glândula. Porque os chakras, eles são vórtices de energia que estão do topo da nossa cabeça até a base da nossa coluna, os 7 principais.
mas nós temos mais de 200 e poucos outros chakras e nós temos mais de 77 mil nadis, que são os centros de energia. Então, o chakra ele vai processar a energia vital e através da rede de nadis vai distribuir para dentro da nossa glândula e levar aquela energia. Quando existe uma deficiência do fluxo da energia no seu chakra, vai comprometer a distribuição para dentro da tua glândula, dos órgãos e dos teus tecidos, gerando um problema no teu corpo físico. Então, muitas vezes, a dificuldade de perda de gordura, ela está a nível energético, vibracional, e não a nível físico. E quando você começa a trabalhar as tuas emoções no ciclo de limpeza que você está fazendo dentro do curso, você começa a se desprender de muita carga que estava a nível inconsciente, gerando os bloqueios energéticos dos teus chakras. Então aí você começa a abrir uma porta de entrada que vai facilitar o processo do emagrecimento. Eu não estou dizendo que você vai fazer a meditação e que você vai emagrecer 10 quilos comendo chocolate e um monte de besteira. Não existe milagre. Existe um trabalho holístico, onde nós vamos trabalhar o físico, gerando todos os equilíbrios que forem necessários, com vitaminas, minerais, aminoácidos, alimentação, exercícios físicos, caminhada regular, uma estratégia de exercícios que talvez o ideal seja você procurar um profissional que vai orientar você nessa parte, de você fazer exercícios aeróbicos que vão ajudar muito nesse processo, tá? Mas a perda de gordura, gente, muito se acha, e muitos profissionais têm essa crença ainda, infelizmente, de que a perda de peso, ela se dá apenas por uma deficiência de calorias, quando na verdade isso está relacionado com o emocional da pessoa. Quer ver uma outra coisa importante? Você já assistiu lá dentro do nosso curso o módulo dos intestinos ou ainda não? Tá fechado aí. Ainda. Então, quando for liberado, você vai entender isso de uma forma incrível. Por quê? Os nossos intestinos, eles têm bactérias lá dentro da nossa flora intestinal que contribuem muito para a queima de gordura. Então, hoje, dentro dessa linha de trabalho, existem pools de probióticos, de bactérias positivas, que nós vamos tomar um comprimido, uma suplementação, que vai melhorar a tua microbiota intestinal, a tua flora intestinal, e otimizar ela para o emagrecimento, para a perda de gordura. Então a gente começa a ver, bom, se eu tenho prisão de ventre, uma constipação intestinal, se eu sofro com gases, com barriga estufada, com inchaço na barriga, pode ser que a minha flora intestinal esteja em grande desequilíbrio. E isso é um dos motivos que podem estar dificultando a perda de gordura. E vamos nos lembrar que todo o sistema glandular está relacionado com a saúde intestinal. Ou seja, o teu sistema hormonal está relacionado com a tua saúde intestinal. O sistema tegumentar, pele, unhas e cabelo, está associado com a tua saúde intestinal também. Então você vai ver lá dentro do curso que quando a gente entende isso, abre infinitas possibilidades. E que aí a gente começa a pensar diferente. Você começa a tirar a sua atenção do emagrecimento. Você começa a pensar em, primeiro de tudo, em saúde, em ser saudável. E aí o emagrecimento ele vem como consequência. É a mesma coisa quando nós tratamos uma dor de cabeça. Quando eu falo para a pessoa assim, para de pensar na tua dor de cabeça, nós temos que pensar aonde está começando a tua dor de cabeça, você trata a causa e a dor de cabeça é resolvida. Para de pensar na tua dor na coluna. Não vamos tratar a tua dor propriamente dita. Vamos tratar você como um todo, de uma forma holística, de uma forma integral. Então, as pessoas geralmente elas pensam, primeiro eu emagreço para que depois eu seja saudável. Quando na verdade é o contrário.
Primeiro eu fico saudável para depois emagrecer. Então você equilibra as tuas emoções, busca todos os dias alinhar os teus chakras, busca fazer uma suplementação do que você está com carência alimentar de vitaminas, etc. Você busca esse equilíbrio na tua vida e o emagrecimento ele vem como uma consequência. Tá? Então, eu sei que são muitos pontos que a gente precisa olhar, e você, como tem um conhecimento muito grande já dessa parte de chakras também, você sabe que não é uma coisa fácil. Não é fácil, gente. É simples. É simples de entender, mas não é fácil. Você nunca vai estar com os teus chakras equilibrados 100% o tempo todo. Você vai acordar de manhã, você vai estar puto da vida com a situação que está o mundo, com tudo que está acontecendo na tua vida, com dinheiro, com família, problema disso, problema daquele outro. Os teus chakras vão entrar numa desarmonia naquele momento. Mas o trabalho de alinhar os nossos chakras não depende do governo, não depende de político, não depende do teu esposo, da tua esposa, das tuas filhas, dos filhos, dos teus vizinhos. Depende de você, de nós. Então as pessoas elas têm esse pensamento de que assim, eu estou enfrentando essa situação porque eu não recebi o auxílio, porque o governo é corrupto, bando de safado, sem vergonha. Gente, para um pouco com isso. Nós somos os responsáveis por tudo o que acontece nas nossas vidas. Se os teus chakras estão em desequilíbrio, se as tuas emoções estão desalinhadas, você está nessa condição hoje, é culpa de você. Não é do político corrupto safado. Não é. É sua. Eu sei que é difícil a gente assumir isso, essa responsabilidade. E é um processo que a gente está buscando dia após dia. É um aprendizado constante, é um equilíbrio constante. E quando a gente tem as plantas, o conhecimento adequado das ervas, se torna mais fácil porque a gente tem um ferramental para nos auxiliar. Porque as plantas, elas não vão fazer milagre por ninguém também. Não estou dizendo no seu caso. Eu entendo Eu isso. digo num contexto geral, né? Não no seu caso. Porque a gente então, a gente hoje está sendo bem bombardeado por muitas notícias ruins. E isso também desequilibra, às vezes você, até um sonho, você acorda, você medita e tudo, mas é um bombardeio e não poder ir para a mata, ir para uma praia, está tudo fechado aqui, né? Onde eu moro, fechou tudo. Então você fica muito em casa, né? E graças a Deus nós temos a internet, não é que se distraia. Quem sabe utilizar para conhecer. Exatamente. Maravilha, é o conhecimento ali na sua mão. Olha, outra perguntinha só um pouquinho, mas se você não precisar, eu vou pedir uma coisa para você. Como eu já estou quase um ano sem comer carne vermelha e carne frango, carne branca, eu não estou sentindo falta, sabe? Mas eu gostaria de saber o seguinte, essas plantas punk, sabe? O que estamos falando? Que está agora no modismo, que são umas plantas que ela pode ser como... Planta alimentar não convencional. Planta alimentícia não convencional. Eu procurei lá nos seus vídeos, eu não achei, sabe? Você não fez um vídeo assim, falando sobre elas. Você poderia depois, se você puder, se você quiser, você falar sobre ela. Existe uma planta chamada Orapronobis. Orapronobis. E dizem que ela substitui a carne, né? E eu estou pensando em implantar. E eu gostaria, se você puder ver, você achar, ela realmente substitui a carne, ela tem essas propriedades,
Então, olha só, eu vou anotar essa sua solicitação porque eu achei fantástico você me pedir isso e eu vou separar uma live para a gente falar numa quinta-feira sobre esse assunto, tá? Onde a gente pode falar, por exemplo, a gente tem muitas punks hoje, a gente tem o dente de leão, ele é considerado uma punk, a cana do brejo ou cana de macaco, também chamada, dependendo de algumas localidades, ela é uma punk. Existe a moringa oleífera também, que são plantas que são utilizadas, tá? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se você não come carne já esse tempo todo, tá na hora de você também fazer um exame de vitamina B12. Porque assim, todo mundo, pessoal, que não consome carne, precisa suplementar a vitamina B12. Precisa fazer uma suplementação. Inclusive as pessoas que comem carne, porque eu já atendi pessoas que eram carnívoras, só que tinham uma péssima qualidade intestinal, e aí você não absorve bem. Então, a deficiência de vitamina B12 é uma coisa muito problemática. E que se você não está suplementando, eu recomendo que você faça os exames, tá? Existem muitas pessoas que falam sobre o consumo de vitamina B12 de origem vegetal. Só que você não vai ter um bom aproveitamento. Ou você vai conseguir retirar essa vitamina B12 da carne vermelha, ou então você vai ter que fazer uma suplementação sublingual de preferência, tá? Então aí você tem que procurar como eu lhe falei, se você tem plano de saúde, o seu médico do plano, e falar para ele, olha, eu não estou comendo carne, eu gostaria de fazer um exame de B12 e aproveitar e fazer exame de vitamina D, de outras vitaminas também, para verificar como é que está o meu organismo. Se ele não quiser passar o exame, alguma coisa do tipo, as pessoas podem ir até um laboratório particular, tá? E você pode chegar no laboratório e você fala, olha, eu quero fazer o exame de vitamina B12. Aí você vai pagar o exame e vai fazer. Mas se você tem plano, tente conversar com o seu médico para fazer pelo plano mesmo, tá? Então, ela não vai substituir a carne, tá? Ela não vai substituir. Ela é uma planta excepcional, principalmente no momento que a gente está passando agora para a imunidade. A Ora Pronobis tem uma ação excelente para ajustar o nosso sistema imunológico incrível, tá? Então ela é uma das plantas que a gente pode consumir ela tranquilamente, mas ela não vai fazer essa substituição propriamente dita, tá bom? Tá. Eu vou procurar sim, esclarecer um monte de coisa. Tá certo. 3 vezes. Não, mas tá certo. Depois, qualquer coisa, você posta lá no grupo dos alunos que a gente conversa mais também daí. Eu vou postar porque eu tenho outras dúvidas e eu vou deixando lá, tá bom? Vou deixar sem problema. Perfeito, então. Tá bom? Obrigado. Tá bom. Um abraço, viu? Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá, então. Encerrando aqui com a Jane. Vou liberar os comentários de novo. E aí, gente, quem mais vai querer fazer uma pergunta? A gente tem 12 minutos. Tem que ser uma pergunta direta e reta, tá? Tem que ser uma pergunta que ela não demande uma explicação muito longa, assim, não. Tá bom? Vai ter que ser algo bem direto e pontual. Senão não vai dar tempo. Temos 12 minutos para mim responder. Coloca nos comentários aí quem quer me fazer uma pergunta para a gente entrar ao vivo. A Carla, Carlinha75. Carla, você me promete que a sua pergunta vai ser curtinha? Ou eu prometo que a minha resposta vai ser curta? É melhor, eu acho, né? Vamos chamar a Carla? Vamos lá, então. Aguardando a Carla. Vamos aguardar a solicitação dela.
acredito que ele... Oi, Carla! Tudo bem? Tudo! E aí, Nossa, da onde você fala? São Paulo. Ah, legal. Eu sei- São Paulo, capital? É, E como é que eu tá o sempre clima estou por te aí? cumprimentando. Eu sou a mulher dos cálculos. Dos... Cálculos renais. Ah, sim, tá certo. E aí, como é que você está? Ah, tô bem. Bem. É assim, Matheus, eu sigo sempre você, todos os seus vídeos. Infelizmente não sou, assim, sou aluna ainda, Tá mas você certo. ainda. Ah, Sou aluna, perfeito. Na hora certa você sou, consegue. sou aluna gratuita sua. Tá ótimo. Então, Matheus, é assim, é que geralmente eu sempre tenho problemas de ansiedade, Tá. né? E assim me dá palpitação. Aí eu começo, sempre à tardezinha, já começo a ficar angustiada. Até eu perguntei se, sei lá, eu sempre faço os banhos para alinhar o chakra. Tô Uhum. tentando fazer as meditações, tô fazendo. Aí Tá. Qual que você tá fazendo? eu tô fazendo alinhamento. Ai, Com como que fala? manjericão? Do manjericão, hortelã. Quantos dias que É, você tá fazendo ela já? já faz 7 dias. Tá fazendo todos os Todo, dias? todos os dias de manhã eu faço. Tá. E como tem se Aí, sentido? então, eu tô bem melhor. Desde que eu comecei a te seguir, eu vou fazendo as suas orientações, eu melhoro. Mas tem vezes que parece que eu vou me enlouquecer. É assim, porque é muito que nem hoje. Hoje, fica palpitando e eu fico escutando o coração no ouvido. Aí eu Uhum. tomei um chazinho de alecrim, respirei, já tinha feito de manhã a meditação, né? E aí deu uma acalmada. Tá. E eu faço um banho, Matheus, a minha dúvida é assim, eu faço banho do curso que teve a última agora, Uhum. que aí eu vi para alinhar os chakras, né? Então Sim. eu tenho o pé de pitanga, aí eu pego folha de pitanga, Tá. alecrim, manjericão e o outro, alecrim, manjericão, tem o outro, hortelã. Tá. Aí eu tomo banho da cabeça aos pés, faço higienização, que nem você indica. Uhum. Teria uma outra assim, para me ajudar a acalmar? Não sei. Tá. A sua dúvida seria em relação à ansiedade, isso? Isso. Tá. Você. Quando que isso começou? Então, isso, Matheus, já faz uns 5 anos, sabe? Eu fiz exames para ver se estava com algum problema de coração. E toda Uhum. vez os médicos vai que é ansiedade, ansiedade. Aí ontem mesmo eu tava numa crise assim que eu começo a chorar, sabe? E fico. Aí meu marido que me aguenta. Sim. Aí ele falou. Eu falei, agora se eu vou para o hospital, eles vão falar que eu tô com Covid-19, né? Porque a palpitação, às vezes dá um pouco de aperto no peito. Uhum. E aí Tá. eu. Você toma alguma medicação química? Não, nada. Só as Nada? medicações suas. Tá. E Não. você tá tomando o que para ansiedade? De plantas? De plantas eu tô tomando o alecrim. Tá. Tô tomando alecrim e manjericão. Tá, então, olha só, você tá em São Paulo, né? Sim. Perceba o seguinte, pelos sintomas, esse aceleramento que você sente no peito, talvez até essa angústia que você sente Fico nessa região agoniada. do peito, esse aperto no peito, tudo isso é uma somatização aqui no cardíaco, no quarto chakra, ligado ao amor, ligado ao perdão, à autoestima também, ao amor próprio por nós mesmos, de situações que muitas vezes nós vivenciamos na nossa vida e que nós vamos carregando ano após ano as 7 chaves dentro do nosso peito, tá? Então chega um momento que
tanto isso nós vamos remoendo e guardando no nosso cardíaco, que vai começar uma manifestação no corpo físico. Você vai começar a ter sintomas, falta de ar, essa aceleração, palpitações, arritmia cardíaca, esse aperto, essa angústia dentro do peito. Então, nesse caso, você precisaria fazer todo o processo que você viu, que eu falei lá no outro curso gratuito, que é o processo de limpeza, onde nós começamos a limpar as coisas lá de trás, do passado, tudo isso com a força das ervas. Depois o processo de alinhamento e o processo de expressão do eu sou, ou de manifestação, como eu chamo também, tá? Que seria todo o ciclo de 21 dias de meditações, que você faz ele inteiro, tá? Para que você consiga trabalhar a causa do problema, em profundidade, na raiz. Porque eu posso te falar, por exemplo, para você tomar alguns banhos de limpeza. Essa live vai ficar disponível, você vai poder assistir ela depois, tá? Então você poderia, por exemplo, fazer numa semana 3 banhos diferentes. Não fazer ela toda semana. Você faz uma semana e espera uns 20, 30 dias para fazer de novo esses 3 banhos, tá? Você poderia fazer um banho de arruda com eucalipto na segunda-feira. Na quarta-feira você poderia fazer outro banho de arruda com eucalipto. E na sexta-feira poderia fazer um banho de guiné com manjericão e alecrim. Porque essas plantas têm um alto potencial de limpeza e de fechar toda a frequência negativa que pode estar aberta. Isso vai ser fantástico. Depois você assiste a gravação e aí você anota de novo se precisar. Sim. Existe uma outra coisa também importante. Você deve continuar fazendo a meditação do manjericão para fechar 30 dias com ela. Isso já vai ajudar você muito, tá? E uma outra coisa que eu vou falar para você é para você buscar na sua cidade. Você conhece a colônia? Eu já ouvi você falar, mas eu não conheço ela ainda, a planta. Tá. Tente encontrar na sua cidade a colônia. Se você não encontrar a colônia, eu vou te dar uma segunda opção, que é a casca do tronco do mulungu. Certo. Tá? O que você vai fazer? Ou você compra ela seca, a colônia, ou as folhas, o talo, ou até a flor dela, se você encontrar num vizinho, daqui a pouco tem a colônia e você nem sabe. Esses dias eu estava procurando aqui na minha cidade, eu fui descobrir há 2 semanas atrás que o meu vizinho tinha plantado aqui um baita pé de colônia. Então, às vezes a gente não sabe e acaba passando despercebido. Depois que eu comecei a te seguir, eu pareço uma doida. Eu começo a ver planta, aí eu já quero saber o que é. Aí mesmo, tá que nem eu. Pra ver. Tá que nem eu, pra então. ver as plantas. Esses dias eu estava passando na minha cidade de bicicleta e eu olhei para o lado e eu vi de longe, assim, tinha uma flor amarela e eu falei, não pode ser. Será que aquela é a mão de Deus? Aí eu fui até ela para confirmar e era realmente. Então eu ando na rua procurando sempre. Eu também. Então, olha só, eu vou responder rápido, porque quando eu fechar 60 minutos, a live vai cair automática aqui, tá? Porque o Instagram, ele fecha. A gente tem 2 minutos para mim terminar. Então, você encontra na tua cidade as folhas da colônia ou os talos, qualquer parte da colônia. O nome científico dela é Alpinia zerumbete. Você procura pelo nome científico também. E você pode preparar na tua casa uma tintura de colônia. Você deve ter aprendido já como é que faz. Eu tenho um vídeo lá no YouTube que eu ensino a fazer a tintura de açafrão da terra. Você vai fazer o mesmo processo, só que usando a colônia. E você vai poder usar essa tintura de colônia porque ela tem uma ação ansiolítica e levemente antidepressiva incrível. Incrível mesmo. Você usando ela todos os dias por pelo menos uns 2 meses, eu acho que você vai conseguir resolver grande parte do teu problema. Se você não encontrar a colônia, você procura o mulungu. É a casca do tronco do mulungu e você faz também a tintura. Se não quiser fazer a tintura, você pode fazer o chá 3 vezes ao dia. 1 colher de sobremesa da planta seca picada para cada xícara, 3 a 4 vezes. Ou 1 colher de sopa da planta fresca picada 3 a 4 vezes ao dia também.
Tá bom? Ok. Tá ok. Tá. Então aí você faz isso porque eu acho que vai ser incrível para você, Vou tá bom? fazer, com certeza. Tá, beleza. E depois você me manda como é que foi o seu resultado. Pode deixar que toda hora eu Tá vou bom? lá no Instagram e te chamo também e fico Tá perguntando. certo. Vou aguardar E então a tua obrigada, mensagem. muito obrigada pela atenção, viu, Matheus? Deu pra gente conseguir finalizar tudo o que eu queria. E agradecer por vocês terem participado dessa live, foi muito legal, gostei muito de conversar com a Carla, com a minha aluna também, a Jane, muito gratificante para mim estar aqui com vocês. E a Carla acabou de entrar. Carla, desculpa, mas o Instagram deu 60 minutos aqui, ele derruba a live, nem pergunta, não quer nem saber, sai fechando tudo, tá bom? Então, desculpa mesmo. Qualquer dúvida, Carla, que você tiver, depois me manda no Instagram que eu te ajudo e te respondo, tá bom? Então, gente, eu quero agradecer pela presença de todos vocês. Quero lembrar que quinta-feira, então, tem transmissão no YouTube, onde eu vou pensar, eu acho que sim, nós vamos conversar sobre pedras, cristais e também sobre o uso de plantas associadas aos cristais, tá bom? Então, a gente se vê na quinta-feira, às 7 horas da noite, lá no meu canal do YouTube, Matheus Colombo. Se você não está inscrito, se inscreve lá no canal para me acompanhar por lá também, tá bom? E, gente, quero dar um recado importante. Fiquem ligados aqui no meu Instagram nos próximos dias, porque nos próximos dias vai ter uma novidade aqui para vocês. Então, não percam nada, entrem todos os dias aqui no meu Insta, me acompanhem nos stories, porque no próximo dia vai ter uma novidade, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Chá das 5. Chegou ao fim do nosso programa e a gente se vê na quinta no YouTube às 7 da noite e também na semana que vem, de novo aqui no Instagram, terça-feira, às 5 horas da tarde, para o nosso Chá das 5, tá bom? Pessoal, um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até mais.